Olá, muito boa tarde. A temática missionária marcou as Jornadas Mundiais da Juventude e interpela cada vez mais os jovens que debatem e se envolvem em diferentes missões. Uma temática a analisar com o padre António Lopes, diretor das Obras Missionárias Pontifícias, daqui a pouco. Primeiro, notícias que marcam a atualidade religiosa. A comunicação digital não é um meio ou simples ferramenta, é um verdadeiro ambiente da atividade humana e a Igreja deve estar nesse espaço com inteligência e criatividade. Uma certeza em debate nas jornadas de comunicação social. O ser humano, ser radicalmente social... É sempre uma ocasião de encontro e partilha para muitos jornalistas e para aqueles que estão à frente dos gabinetes de comunicação social das dioceses. A comunicação no ambiente digital era desta vez o eixo da reflexão das jornadas de comunicação social e que traduzia uma nova sensibilidade que a Igreja quer desenvolver. Nós sabemos, e o Papa diz, que a revolução tecnológica mudou o caldo cultural em que vivemos, tal como a revolução industrial mudou a cultura do seu tempo. E nós temos que estar sensíveis a isso. E estamos. O balanço que fazemos é que a Igreja, ao longo destes 2000 anos, teve sempre a sabedoria, a iluminação do Espírito para saber corresponder aos homens de cada tempo e agora também corresponder àqueles que são os nativos digitais. O desafio passa por uma aposta nos comunicadores e no desenvolvimento de estruturas eficazes e criativas. Algo a que não bastam as boas vontades e que requer profissionalismo. A Igreja ainda não tem o número de profissionais suficientes e é necessário que nestas plataformas, precisamente, existam profissionais que consigam trazer este caráter inovador, este caráter permanente e este caráter de projeção que é necessário existir nos ambientes e nas plataformas digitais. O desafio digital é transversal e deve envolver todos os agentes da pastoral, dos leigos à própria hierarquia. Eu creio que os meus colegas bispos, sobretudo mais novos, estão despertos. Os outros, portanto, já não foram educados neste meio e, portanto, quando a gente não toca, não experimenta, pode não estar tão sensibilizado, mas todos estão conscientes que a Igreja precisa de se abrir a estes meios, de utilizá-los e, portanto, para poder realmente comunicar os seus conteúdos, a sua mensagem, a sua fé, de maneira que hoje em dia temos que usar os meios, estas linguagens, nestes ambientes em que vivemos. A Igreja vai fazendo caminho até na mudança de linguagem dos conceitos. Uma igreja que falava em meios e que falava em instrumentos, vemos-la já hoje falar em ambiente. Uma igreja que olhava para instrumentos de evangelização, fala hoje no espaço de evangelização, no ambiente de evangelização. Evidentemente que tem que se passar do plano teórico para o plano prático e, portanto, uma igreja que fala agora em ambiente também tem de abandonar a lógica do púlpito, onde um fala para centenas ou dezenas que ouçam, para entrar na lógica da partilha, na lógica da comunidade, se quisermos, na lógica da rede. A Igreja Católica e as suas instituições em Portugal têm percorrido várias etapas, mas o caminho ainda se apresenta longo. Há etapas ganhas, mas faz falta continuar a percorrer um caminho muito longo. Agora, somado tudo, temos que dizer que a Igreja em Portugal valoriza e está no ambiente digital. Se quisermos olhar para a sua qualidade e para a sua rentabilidade, naturalmente que temos que apostar mais e melhor. Estas jornadas anuais destinam-se a todos os jornalistas e responsáveis pelos departamentos de comunicação e órgãos de informação ligados às dioceses portuguesas. Estão de portas abertas muito para além do ano. O trabalho no ambiente digital já passou a fase da novidade e em muitos setores da Igreja é já uma rotina. Com diferentes abordagens e graus de envolvimento, dioceses e congregações religiosas fazem do território digital o ambiente natural para a sua presença e missão. Iniciamos estas jornadas. Estes são alguns dos rostos que assumem o desafio da comunicação na Igreja Católica. São leigos, padres ou religiosas, mas todos determinados em fazer o melhor com o que a técnica e os tempos novos vão possibilitando. É o caso das Irmãs Paulinas, que nos últimos tempos têm reforçado a sua presença no mercado editorial.
Terminou agora o nosso capítulo geral e um dos grandes desafios realmente é esse das novas redes e da evangelização e da comunicação com esses meios, porque são aqueles que a ciência nos disponibiliza hoje. O nosso fundador dizia que nós deveríamos estar sempre abertas àqueles meios que a ciência e a técnica fosse colocando à nossa disposição. As dioceses também não ficam de fora deste desafio digital. De norte a sul multiplicam-se diferentes formas de estar presente. Bragança aposta para já numa presença na internet e no Facebook. O Facebook está-nos a permitir atingir os diocesanos que estão na diáspora, está-nos a permitir atingir também os jovens e há uma relação muito direta e muito próxima com o Bispo e com as atividades da diocese. Não só como divulgação, mas também como contacto e diálogo muito próximo. Mas o nosso principal objetivo é sempre furar a rede, ou seja, que as pessoas não fiquem na rede, mas que vão para o contacto pessoal. No meio do Atlântico, a Diocese de Angra lançou a imagem Igreja Açores e está a trabalhar no portal da Diocese. Uma das partes desta pastoral da comunicação que estamos a lançar é de revermos a forma como nós nos comunicamos internamente e depois a forma como estamos presentes na sociedade e como nos comunicamos para fora. Este é um papel. O segundo papel é de criarmos um semanário diocesano, digital e também em suporte de papel, para não descurarmos esse nicho de mercado que existe, e aí termos a presença da Igreja, a visão da Igreja, a sensibilidade da Igreja nos ambientes digitais. Missionários adjentes. Os espiritanos estão no ambiente digital como forma de ultrapassar a barreira das distâncias, não só para unir missionários nos 4 cantos do mundo, mas para dar a conhecer a todos o que estes fazem em territórios tão distantes. O nosso anúncio do Evangelho por meios digitais faz sobretudo através das redes sociais. Temos diversas páginas mais ou menos oficiais e depois incentivei que cada espiritano tivesse uma página pessoal de Facebook, o que acontece. Eu pessoalmente vou pondo lá os meus posts também com alguma regularidade e sinto pela quantidade de likes e pela quantidade de comentários que lá colocam que é um instrumento privilegiado para que a missão passe também por aí. É o trabalho das dioceses e organizações ligadas à Igreja Católica a sublinhar a determinação de habitar dignamente o ambiente digital, onde no nosso tempo se movimentam milhares de homens e mulheres. Os autores não se entendem, ou dividem-se na categoria. Para a Igreja, estar na rede significa, em primeiro lugar, escutar, ouvir o que dizem os homens e como vivem neste ambiente. O apelo deixado nestas jornadas pelo padre António Spadaro, consultor do Conselho Pontifício das Comunicações Sociais. Com uma larga experiência no fenómeno comunicacional e presente nas novas plataformas digitais, António Spadaro despertou o interesse entre os participantes nestas jornadas de comunicação social. O diretor da revista Civiltà Católica não tem dúvidas. A rede não deve ser uma curiosidade técnica, mas entendida pela Igreja como um verdadeiro ambiente de vida. Per la Chiesa essere in rete significa innanzitutto ascoltare. Cioè ascoltare che cosa gli uomini dicono, come vivono in questo ambiente, quali sono le tensioni profonde dell'umanità che emergono, senza farsi spaventare dal male, cercando di capire anche il bene, cercando, come dire, di avere una visione evangelica di quello, del modo in cui l'uomo oggi si esprime anche nell'ambiente digitale. A mutação e os desafios lançados pelas plataformas digitais não significam alterações dramáticas nos procedimentos da Igreja. Os sacramentos e a experiência física da comunidade reunida serão sempre centrais na experiência da fé. Qui bisogna intendersi, l'ambiente digitale non sostituisce l'ambiente fisico, questo è il punto, cioè non c'è una sostituzione, c'è una integrazione. Il problema è di non vivere la schizofrenia per cui si sceglie o l'ambiente fisico o l'ambiente digitale. Ci sono delle cose che possono essere fatte solo nel mondo fisico, ma immaginiamo anche gli odori, i sapori, cioè la nostra vita sensibile si esprime nell'ambiente fisico. L'ambiente digitale invece per esempio ci aiuta nella nostra comunicazione.
Cioè, anche se viviamo in luoghi diversi, noi riusciamo a comunicare senza le barriere dello spazio e del tempo grazie alla rete. Na era digital, o conceito é estar ligado. Algo que não é estranho à tradição da Igreja, que sempre valorizou a noção do próximo e a importância do encontro. La Chiesa e la rete da sempre sono chiamate a incontrarsi, perché ciò che fonda la rete sono le relazioni, pensiamo alle amicizie, quindi i rapporti tra le persone, e la comunicazione di un messaggio, e quello che fonda la Chiesa sono le relazioni di comunione e la comunicazione del messaggio evangelico. Quindi la rete e la Chiesa in qualche modo da sempre sono chiamate a incontrarsi. Certamente però per la Chiesa non basta la connessione, la comunione è molto di più e non è un prodotto degli sforzi dell'uomo, è un dono che si riceve dall'alto. Para este consultor do Conselho Pontifício para as Comunicações Sociais, o caminho só tem um sentido e passa por uma presença dos agentes da pastoral nestas plataformas. Afinal, onde está a humanidade, aí tem que estar a Igreja. Non dobbiamo farci spaventare dai rischi che si corrono, dobbiamo affrontare le grandi sfide, questo sì, anche perché la rete non è qualcosa che può non esistere più, cioè è un dato di fatto. Allora la questione non è rete sì, rete no, ma come vivere bene al tempo della rete. O ambiente digital é agora espaço de encontro e assumido também como terreno de missão por uma igreja que se quer próxima da humanidade. Facebook immagazzina tutti i click che noi facciamo. Notícias que estão em atualização permanente no portal de informação da Igreja Católica em Portugal, em agência.eclesia.pt. Agora, o tema da missão, na análise do Padre António Lopes. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Ao longo desta semana, centramos de facto atenções no tema da missão, por ser o Outubro Missionário. Que iniciativa é esta, Padre António Lopes, e de que forma é que, através dela, se quer dinamizar mais o tema da missão em Portugal? Falamos do Outubro Missionário. Do Outubro Missionário. A sua identidade? O Outubro Missionário digamos assim, é este livrinho que se apresenta todos os anos para outubro. Nele encontramos, de facto, a mensagem do Santo Padre, encontramos a mensagem também do Bispo, Presidente da Comissão Episcopal das Missões, Dom António Couto, e também a mensagem do Presidente dos Institutos Missionários. Tudo isso. E é uma forma de chegar às várias comunidades cristãs com propostas concretas para dinamizar o tema da missão. Sim. Tem propostas concretas para todos os dias, nomeadamente reflexões, tem também o terço missionário, tem um esquema de adoração ao Santíssimo Sacramento, tem também a Via Sacra Missionária. São propostas que toda a gente pode ter, rezar em família, mas também na própria comunidade. E nós apresentaremos em detalhe aqui neste programa, no diálogo que teremos amanhã, aqui sobre este tema da missão. Hoje falamos especificamente sobre os jovens e sobre a forma como a juventude vai assumindo este propósito missionário. O tema marcou as Jornadas Mundiais da Juventude, marcou as Jornadas Missionárias aqui em Portugal também. São cada vez mais parceiros da missão, os jovens portugueses? Penso que sim. Aliás, as Jornadas Missionárias deste ano foram em conjunto com a Pastoral Juvenil. Foi uma experiência nova, mas uma experiência gratificante e muito enriquecedora para todos os participantes, cerca de 400 participantes, sobretudo até jovens. Sentiu-se o tema da missão que tinha ficado da Jornada Mundial da Juventude? Sim, o tema esse desafio à missão? O tema precisamente era esse. O tema era Jornadas Missionárias, missão ad gentes, ide e anunciai. Em ligação perfeita com as Jornadas da Juventude no Rio de Janeiro. Por isso é que fomos, de facto, focadas estes dois aspectos e feitas até em conjunto. Não apenas por coincidir no mesmo fim de semana, mas por um passo muito mais adiante. Porque se quiséssemos, de facto, que as jornadas fossem só missionárias, fazíamos uma coisa à parte e a Pastoral Juvenil faria outra coisa à parte. Nós quisemos nos juntar para dizer que todos estão implicados na missão. Desde a adolescência, as crianças, os jovens, os adultos, os mais idosos, quem está até doente no hospital,
quem está como religioso e religiosa, contemplativos nos seus mosteiros, todos estamos implicados na missão. E isso é que foi fundamental dizer. E acredito que é uma afirmação e uma convicção que transparece nas conclusões dessas jornadas missionárias. Sim, transparece. Ela, aliás, as jornadas tiveram alguns workshops, por exemplo, missão e economia, missão e cultura, missão e família, e depois também um outro workshop com os ecos das Jornadas Mundiais da Juventude. E através desses workshops as pessoas puderam ver como a missão se desenrola, como a missão toca não apenas alguns pontos até, digamos assim, cristãos, religiosos no seu núcleo, mas abrange tudo aquilo que é sociedade. Onde o homem está, aí está também a missão. Por isso é que as jornadas tiveram estas conclusões. Já tínhamos dito ontem, o território da missão não é geográfico, mas o coração de cada homem e de cada mulher. Depois também que a missão é sempre jovem. E que a chave da missão e da evangelização é o testemunho. Esta é a primeira conclusão, é esta que resume, de facto, digamos assim, as jornadas. Pois as comunidades cristãs e os seus agentes, olhando para as culturas juvenis, devem fazer a descoberta de que Cristo está aí a agir, a convocar para a abertura, para o diálogo, para a conversão, sentindo-nos chamados a recuperar uma capacidade de discernir os sinais de Deus neste contexto em que ele se faz, de facto, ver, ouvir e até palpar. O desafio das novas tecnologias, de uma atuação em rede, através dos novos meios de comunicação, marcou também os debates das jornadas? Sim, sim. Os jovens, como lugar de missão, na sua novidade, das suas diferenças, exigem, e isto faz parte da linguagem, clarificação de temas, de relevante, o que há de relevante a dizer, o modo como podemos dizer e realizar. E isso faz parte das tecnologias. Sabe que uma das afirmações que mais me marcou nestas jornadas foi, de facto, saber que há toda uma geração, já de 12, 13 anos, se calhar mais, que não conhece outro tipo de linguagem que não seja, de facto, a linguagem dos SMS e das redes sociais. Já não conhece a carta, já não conhece outro tipo. Então, se a Igreja não está atenta, de facto, a esses sinais e a esta nova comunicação, então ficamos para trás. E a missão não pode ficar para trás. Não comunica aquilo que é o seu essencial e que é o seu cerne. As jornadas missionárias e de pastoral juvenil partiram de um debate teórico acerca da missão e do envolvimento dos jovens na missão, ou há já, de facto, um compromisso efetivo de muitos jovens na atividade missionária? Repare, os jovens estão comprometidos com a missão. Aliás... É exemplo disso voluntariado missionário? Sim, exemplo disso, e ainda bem. Não apenas os jovens mais jovens, digamos assim, a idade, mas também outras pessoas com certa idade, que se sentem jovens e que vão, de facto, fazer missão. Ou que se sentem chamados a levar, de facto, Jesus Cristo aos outros, através de ajudas e todo o resto. Mas os jovens têm-se implicado muitíssimo, de facto, na Igreja. Coisa que às vezes dizemos que os jovens andam ao lado, ficam de fora. Eu penso que não. Que os jovens, de facto, por si, eles querem participar. Se calhar nós é que não deixamos. Porquê? E isto é uma reflexão talvez minha, que tem implicações práticas. É que nós estamos tão acostumados a fazer o já feito que não deixamos espaço para a novidade. Porque o espaço para a novidade implica, de facto, que eu me desloque de mim próprio para ir ao encontro de outras realidades. E os jovens têm precisamente isso. Têm essa força, essa garra de me deslocar a mim para ir ao encontro do outro. Qualifica-se negativamente, por exemplo, o facto destas experiências de voluntariado missionário serem circunscritas no tempo? Ou um mês, 2 meses, ou 1 ano, 2 anos. Por vezes, considerando um fator negativo esse, de os jovens não serem capazes de se comprometerem para toda a vida na missão. Será de facto assim, ou há algo que está a mudar também na missão e na forma de estar presente em territórios mais longínquos? Eu não o vejo como fator negativo. Eu vejo como uma outra perspectiva. Por vezes, mas disse mesmo que os jovens são incapazes de assumir um compromisso definitivo.
Sim, eu penso que às vezes são slogans que nós utilizamos porque não sabemos de facto ver a realidade. Eu penso que os jovens colocam acentos naquilo que eles estimam, que eles querem, que eles valorizam. Repare, as jornadas mundiais da juventude são de 2 em 2 anos. Vão este ano e ficam um ano de férias? Ficam um ano sem fazer nada? Penso que não será assim. Haverá alguns que sim, senhor, mas a maior parte estão num processo de caminhada. Claro, há caminhadas mais lentas. Nós que já chegámos a determinado ponto, gostávamos que todos tivessem chegado aí. Mas não. Há uns que vão mais à frente, há outros que vão a meio, outros que vão mais atrás e outros que vão ainda muito mais para trás e dos quais nós devemos ter isso presente. Porque a missão não é feita, digamos assim, com slogans, é feita de caminhada, de acompanhamento. E os jovens estão neste processo de caminhada. Agora, fazer uma experiência de 1 mês, 2, 3, as chamadas férias grandes, ou de 1 ano, 2 anos, são experiências que vão marcá-los, e aquilo que nós temos assistido, de facto, aos testemunhos que eles dão, e deram alguns testemunhos nestas jornadas missionárias, marcam de tal maneira que eles estão prontos novamente a ir, por alguma razão. Não podem, por questões de trabalho, muitos, e outros por outras questões até de saúde. E também há, se calhar, exemplos de quem, depois dessa experiência de missão, se compromete em alguma congregação missionária definitivamente. Sim, não é? também existe, essas histórias. Graças a Deus. Então, António Lopes, o nosso tempo chegou ao fim. Amanhã voltaremos a conversar sobre o Outubro Missionário para apresentarmos propostas concretas de assinalar nas comunidades este mês de outubro como o mês da missão. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.